Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda de volta aqui ao canal da Tero, e nesse vídeo a gente vai ver mais uma opção de como reaproveitar a estopa que você vai receber dentro da sua caixa de produtos da Tero. Então nós vamos juntos nesse tutorial fazer esse pezinho de porta em forma de passarinho, tá bom? Primeira coisa que você vai precisar é do molde, do corpo do passarinho e da asinha. Eu vou deixar aqui embaixo um link com esse molde já em A4 para você imprimir. Fácil. Esse molde não é meu, eu peguei ele da internet de um outro blog, então também vou deixar o link para o original, né, citando a minha fonte. Você vai precisar de um tecido para o corpo e um tecido para a asa e para a base. Eu sugiro que você faça com feltro, porque o feltro já é mais grosso, ele é bem facinho de trabalhar, mas se você não tiver feltro, não precisa comprar feltro por isso, dá para fazer com um tecido também, só que aí você vai precisar fazer duas camadas de tecido, uma costurada na outra, para que ele fique mais grosso, né? Então, em vez da asinha você cortar só um molde, você vai ter que cortar dois moldes complementares e costurar um no outro para ficar tão grosso quanto. O mesmo com a base, que eu vou explicar mais pra frente. Para o recheio, né, do passarinho, a gente vai usar estopa em uma parte e pedrinhas de jardim no outro, que é o que vai dar o peso do pezinho de porta. Se você não tiver pedrinha, pode ser areia também, aí tanto areia de jardinagem ou uma areia qualquer aí que você tenha na sua casa. Se você não tem nada disso, uma outra opção é usar sal grosso, tá bom? E aí você vai precisar de um envoltório qualquer para isso. Então aqui eu tô reaproveitando um dos vários saquinhos plásticos, né, que a gente acaba recebendo aí na vida. É uma forma da gente usá-lo. Se você não tiver nenhum saquinho, não quer usar saquinho, você pode tanto reaproveitar um papel de alumínio, então de repente você fez uma receita aí que o papel de alumínio saiu quase íntegro, dá para você fazer um papilote com as pedrinhas ou com sal grosso, ou também dá para você usar um papel de seda, também é uma boa opção. Aí talvez tenha que usar umas duas camadas, porque o papel de seda é bem fininho, tá bom? E eu já vou mostrar como que tudo isso se encaixa. A cola, eu não vou entrar em grandes méritos da cola, porque quando a gente estava no tutorial dessa almofadinha, eu expliquei e falei bastante da cola, então se você não viu o vídeo da almofadinha, eu sugiro que eu explico lá e deixo o link de como fazer essa cola, que é uma cola caseira. Então, pra gente começar, a primeira coisa, a gente vai pegar o tecido, cortar assim um retângulo que seja suficiente para que a gente consiga cortar o molde, tá? Do corpo do passarinho. Eu sugiro que você corte sempre pelo verso do tecido, porque aí sempre acaba ficando um pouco marcado com a caneta, então simplesmente você vai desenhar aqui o molde no tecido e cortá-lo. Qual que é a única pegadinha que tem aqui? Como a gente vai costurar um contra o outro, a gente precisa de duas faces complementares desse passarinho. Então, quando você estiver cortando, presta só atenção para cortar um molde com o passarinho com o bico virado para a esquerda e um molde com o passarinho com o bico virado para a direita, tá bom? O resultado vai ser esse aqui. Então, eu tenho um passarinho com o bico para a esquerda e um para a direita, tá bom? Por quê? Porque depois a gente vai juntar os dois, né? Na verdade, a ideia é que ele, no final das contas, fique assim, mas para fazer isso a gente vai costurar pelo verso. Então, a gente vai unir aqui, bico com bico, o rabinho com rabinho, e aí a gente vai costurar. Esse vai ser o efeito da costura. Eu fiz essa costura na mão, como um alinhavo bem fininho. A ideia aqui é que você costure de uma ponta até a outra, deixando a base aberta, tá? Por quê? Porque é a base aqui que a gente vai virar para começar a rechear o nosso passarinho, tá bom? Então, eu tô virando aqui, eu vou pegar uma caneta para me ajudar a desdobrar bem desdobradinho aqui, tanto o bico quanto o rabinho, para ficar bem marcadinho. E aí a gente já pode começar, tá soltando um pouquinho de fio, a gente já pode começar a rechear com a estopa, tá bom? Se por um acaso a quantidade de estopa que veio aí na sua embalagem não for suficiente, você pode complementar ela com algodão, tá bom? Eu não sugiro ninguém usar manta acrílica, né? Porque eu não gosto de dar energia aí para indústria de coisas sintéticas. Então, eu prefiro que você use algodão. Mas se você tiver aí, de repente você faz artesanato sempre e usa o raio da manta acrílica, e você tiver um pouquinho aí, pode usar ela também. Vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? Então, deixa eu pôr só mais um pouquinho de estopa aqui. E aí vai chegar a hora da gente colocar as pedrinhas. Quando que é a hora de colocar a pedrinha?
quando você recheou, até mais ou menos uns 2 dedos da sua borda, 2 ou 3 dedos da sua borda, tá bom? Aí você vai pegar o pacotinho da pedrinha, vai colocar ele aqui dentro, já no final. Deixa ele bem espalhadinho, ó, aqui, ó. Tá difícil de eu fechar com a quantidade de pedrinha, então eu tenho 2 opções aqui, ou eu tiro um pouquinho da estopa, ou eu tiro um pouquinho da pedrinha. Como meu pacotinho já tá fechado, eu vou tirar um pouquinho da minha estopa, e aí agora fica na quantidade certa. Dá uma batidinha aqui pra ele ficar, e aí eu vou começar a costurar. O que eu sugiro que você faça? Que você comece a costurar aqui do meio, tá? Então, você vai pegar a agulha, vai começar a costurar aqui, encerra aqui, dobra esse lado, costura desse lado, dobra esse lado, costura desse lado. O resultado vai ficar assim, tá bom? Então, você vê que aqui tem tá super mal acabado, não tem problema, porque depois a gente vai colar o feltro aqui em cima, tá bom? Mas só pra você perceber, espero que dê pra ver, que aqui eu comecei por baixo, depois eu só dobrei, como quando a gente faz papel de presente também. E aí, ele tá costuradinho, tá bom? Agora é hora da gente colar. Como que eu vou saber o tamanho do feltro que eu vou usar aqui embaixo? Muito simples, você vai abrir o feltro. E aí, a minha sugestão é que você simplesmente coloque o resultado da sua costura, né? O formato do seu pássaro. E aí, que você venha com a caneta e marque. Depois você vai cortar. Uma dica aqui também, tente não deixar a caneta muito perpendicular ao passarinho. Faz uma angulação para que ele pegue só a parte de baixo, tá bom? Porque aí o acabamento fica um pouquinho melhor. Eu já fiz isso e aqui já tem a quantidade de feltro para eu colar, tá bom? E aí agora simplesmente eu vou pegar a cola. Vou colocar, pode ser que na hora que você coloque a cola, o feltro fique meio transparente assim, mas não fica preocupado que depois ele seca e o acabamento fica bom, tá? Então, eu colei aqui na parte de baixo, então escondi todas as costuras e aí agora a hora de colar a asa. A hora de colar a asa também é importante a gente prestar atenção. Eu sugiro que você faça uns testes antes de passar a cola, para que a gente tenha certeza que elas vão ficar as 2 asinhas mais ou menos na mesma posição e na mesma altura, tá bom? Você pode, de repente, colocar um pouquinho de cola e fazer um teste e ver como que fica. Eu acho que essa aqui precisa ficar um pouquinho mais pra cá. E pronto. Então, eu vou pegar a cola, vou passar aqui de um lado, vou passar aqui de outro. Então, colar da uma, eu vou ver aqui qual é a medida da outra. Aqui você tem 2 opções, você pode tanto deixar as asinhas abertas, assim, que fica bonitinho, ou você pode fazer como eu fiz aqui e costurar uma na outra, pra ela ficar fechadinha. Aí você vê o que você acha que fica melhor, tá bom? E aí o último passo é a gente fazer este olhinho. Como você pode ter visto, eu pintei aqui com o marcador permanente um olhinho. Acho que fica com cara de passarinho do mesmo jeito, mas se você quiser dar uma etapa a mais, fazer um capricho a mais, você pode usar uma conta. Para fazer essa conta, de qualquer forma, eu sugiro que você comece com a pintura, porque essa pintura vai dar uma orientação de que você está fazendo os dois olhos proporcional um lado e o outro, tá bom? Então, eu vou pegar uma conta, e aí, para você costurar, também é muito simples, comece pelo lado oposto, tá? Aí você vai passar a agulha sempre dentro do ponto do olho, para ter certeza que você não tá errando. E aí você passa a conta aqui, pode ser uma miçanga, enfim, que você for usar. E volta, você vai perceber que ela vai dar uma laçada. Pronto. E aí eu posso virar ela aqui para dar um acabamento melhor. Tá? Eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado, então aqui eu colocaria, que acabou quebrando aqui a minha agulha. Mas, basicamente, eu faria a mesma coisa, viraria para o outro lado e daria um pontinho. E aí, você vê que o resultado fica esse daqui.
tá bom? Então eu não vou dizer que esse aqui é super fácil de fazer, os outros 2 tutoriais foram muito mais tranquilos de fazer, mas é uma coisa possível, é viável, não demora tanto tempo assim. Eu acho esses pezinhos de porta super úteis e é mais uma forma aí de você reaproveitar a estopa que você vai receber, tá bom? Espero que você tenha gostado, que você faça um teste em casa e até o nosso próximo vídeo.